Primeiro, assim, uma alegria muito grande ter vocês aqui, imensa mesmo. São amigos do coração. Eu acho que gente que vem ao lançamento de um autor é amigo do coração, né? Porque ser escritor é uma tarefa muito solitária. Tenho aqui comigo a minha amiga Cristina, Tereza Cristina, que é escritora também e que tem sabe o quanto é uma tarefa solitária. Que quando o leitor está conosco é que isso se torna efetivo. É que quando realmente alguém está lendo é que a nossa viagem se realiza. Você criar só é algo, é uma oferta. Mas quando alguém recebe essa oferta, é uma grande alegria para o autor. Bom, eu tenho como propósito dessa pequena fala daqui, responder a 3 perguntas, né? De onde vem Mahana? Como é que eu escrevi? E para que eu escrevi? São três propósitos. Bom, por quê? Por causa dessa mocinha aqui. Essa menina é minha mãe, Dona Glauda, que eu sei que veio do Rio Grande do Norte, eu sei que os pais dela eram de lá, mas muito menos coisas eu sabia. Os avós, sabia os nomes dos bisavós, mas era só isso que eu sabia. E meu avô sempre disse que a gente veio da Holanda, que ninguém nunca estranhou olhando para minha cara, né? Mas eu sempre estranhei olhando os sobrenomes da família, que eram absolutamente portugueses. Então eu dizia, não, foi o vovô estava enganado. Eu usei muito as imagens para me ajudar. Para mim as imagens foram fundamentais para a escrita do livro. Porque quando eu tinha que descobrir como as coisas eram naquela época, eu fui salva pela época de ouro da pintura holandesa. Essa foi uma época que, assim, Rembrandt, Vermeer, todos estavam lá pintando, e não pintando, assim, reis, não pintando nobres, não pintando cenas bíblicas apenas, né? Mas eles pintavam o cotidiano. O Rembrandt morou no bairro dos judeus, então ele pintou muito do cotidiano judaico. E ele se inspirou muito em modelos judeus. Então, essa cena, por exemplo, que é uma das cenas mais dramáticas do livro, ela me inspirava. Quando eu olho assim, de baixo para cima, veja o que ele fez. Ele não te colocou no mesmo plano, você está abaixo de quem está ali. Que é a situação que eu queria. Então, quando eu vi isso aí, a cena se criou na minha cabeça. Eu me coloquei no lugar da Catarina, eu estava aqui. Então, as imagens, são muitas, são muito ricas, né? Foram muito favoráveis para a minha criação. E outra coisa que ajudou também foi a música, por isso que vocês têm o playlist do Spotify no próprio livro. Finalizando aqui, por que eu dei o nome de Mahana? Eu já expliquei, né? Por que o nome, com que propósito? Para mim é para celebrar essa resistência à intolerância, essa maneira de manter-se fiel a si mesmo, e independente de fé, manter-se fiel a si. Eu acho que esse é um grande propósito que a gente pode ter como ser humano. Fiel à sua natureza, fiel ao seu jeito de ser, e nisso ser bem marrano. Me lembra da marra, isso aqui, ser bem fiel. E também é uma homenagem à amizade feminina. Ao escrever esse livro eu tive assim, vários insights de como as amigas foram importantíssimas na minha vida e como muita coisa eu consegui com a ajuda das amigas. Então esse é um livro para celebrar também a amizade feminina. Ela rende homenagem aos marranos, às minhas ancestrais marranas, mas ela tem essa coisa. Aliás, um detalhe é que assim, quando eu estava pesquisando a história da minha família, os sobrenomes, eu ouvi uma voz assim, conta a minha história. Quando eu vi o nome da minha bisavó, foi muito estranho isso, assim, muito... Conta a minha história? História de uma matriarca nordestina? É isso? Tá. Então, deixa. Então, assim, essa é uma homenagem muito forte. E o chamado do livro, né, para mim, o objetivo do livro é que a gente tenha esse propósito, né? Esse é um filósofo dos mais importantes na história da humanidade, marrano, de Amsterdã, da época da Catarina. Ele é um pouco mais jovem que a Catarina, do que eu supus que a Catarina fosse. Que a mais alta atividade a que um ser humano pode se dedicar é a de compreender, porque compreender é ser livre.
Esse é o chamado para todos nós, acho que especificamente no momento que nós estamos vivendo, não só no país, no mundo inteiro, né? Um chamado para a compreensão, para se colocar no lugar do outro, para entender os motivos do outro, para estabelecer pontes, criar laços, e não nós, né? Os nós a gente não consegue desfazer, os laços a gente consegue fazer, desfazer, refazer caminhos, fluir. Gente, para começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para a Cristina nos guiar aqui com as perguntas e ela... Nossa, tá uma delícia esse bate-papo, esse encontro. E para mim é emocionante, porque a minha amiga, Kátia Peçanha, ela é minha amiga desde os 11 anos de idade. Só isso. Lá em Taubaté, chega uma menina de Nova Iguaçu e eu percebo na sala que tem uma menina linda, loiríssima, e na hora a gente já fui lá tentar incluí-la e conversar de onde você vê, quem é você, vamos fazer coisas juntas, você já está na nossa equipe, vamos bolar um nome para o nosso grupo. Na época era o Caetano, a década de 70, né, Kátia? Não comenta essa história. Aí nosso grupo ficou a Tropicália. E pronto, nosso grupo fez e desfez. Nós tínhamos um jornal e a Kátia escrevia muito bem. Com 11, 12 anos, ela já era o destaque. E produzimos um jornal com essa idade na nossa escola, que tinha 3.000 alunos. Logicamente, o conto, né, que nós escrevíamos, a Kátia evidenciava ali, porque ela fazia críticas ao colégio. O colégio tinha um procedimento muito... fazia um tipo de exclusão, né, em que algumas salas tinham alguns alunos que mereciam aprender mais do que os outros. E aí a gente denunciava essas coisas, fomos chamados na direção, a direção proibiu que nós fizéssemos o nosso jornal. Então foi um jornal curto, de só 2 exemplares, né, era semanal. Saímos, né, fomos coagidas, saímos chorosas, né, e terminou a nossa experiência de escritora. Mas continuou sim, porque a Kátia e eu também continuamos a escrever. A Kátia depois teve uma experiência na IBM, teve que tomar outros caminhos também, produziu muito livro técnico e continuou escrevendo, sempre escrevendo. Então, essa experiência que a gente está vivenciando é emocionante para mim. Eu aqui, com a minha amiga, colaborando de alguma forma, contribuindo para dar origem a um bate-papo aqui gostoso. E, enfim, é o nascimento de uma identidade enquanto descobrir a sua origem hebraica, mas também é o nascimento de uma identidade enquanto escritora, né? Escritora de romance histórico. Gente, não é nada fácil escrever um livro no formato que ela escreveu. Ela mesma sugeriu aí para vocês a pesquisa, né? A pesquisadora que ela foi, investigando fatos muito complicados de se saber, né? Foi uma pesquisa profunda. Eu tive o prazer de ler o livro, de saborear o livro. Ela praticamente falou tudo que eu gostaria também de ter perguntado, por exemplo, essa questão mesmo das telas que ela foi colocando no livro. São mais de 50 ilustrações, a maioria são telas, né? E o livro é todo assim, então você tem o prazer de, além de degustar do texto, você vai para a tela. E não tem prazer maior a coisa da iconografia, porque você lê na imagem também é um tipo de leitura. E naquela época, até para se retratar coisas, não tinha máquina fotográfica, o quadro era como você fazia para retratar o que estava acontecendo. Então, as telas são fantásticas, você experienciar ali aquela pesquisa detalhada que ela fez, é uma degustação incrível. Outra coisa que ela foca muito é a culinária, né? Então é uma delícia também você experienciar a fala dela, quando ela coloca a questão da comida, do alimento, né? Como ele era preparado, os detalhes mesmo das roupas e a erudição. A forma como a criança na família judaica era ensinada. Então o livro é prazeroso, é uma experiência que a gente também vai entrando dentro, a gente vai vivenciando todo aquele drama. E eu convido vocês a lerem e saborearem como eu tive o prazer de saborear. Os personagens são fascinantes
E o bate-papo eu vou iniciar aqui agora, depois vocês, por favor, façam perguntas também. O Spinoza, eu ia perguntar, porque o livro tem 6 capítulos e cada capítulo do livro abre com uma citação do filósofo Spinoza, que eu gostaria de perguntar por que ele foi escolhido, qual é a relação dela com o Spinoza, da autora, e perguntar para ela sobre como que foi escrever isso, né? O prazer, as dores, os sentimentos. E também me parece que o livro, a proposta da autora é que ele tenha uma continuidade. Então também que ela falasse um pouquinho sobre essa experiência, esse projeto de fazer do livro uma saga. Então tá, vamos abrir com essa questão e depois vocês, por favor, façam perguntas. Muito obrigada, Cris. Deixa eu ver se eu entendi as 4 questões. Acho que, se não me engano, são 4. Se eu esqueci de algum, você me fale. Então, Spinoza e eu só fui a conhecer Baruch Spinoza depois que eu comecei a pesquisar esse tema. Eu não sou... Gente, eu não tenho essa cultura literária nem filosófica tão grande assim. Foi um feliz encontro. Eu li um livro sobre a identidade partida do Marrano, a identidade partida, como o início, o precursor do homem moderno, essa divisão. E o Spinoza, ele foi considerado herético tanto por cristãos como por judeus, porque ele defendia uma maneira diferente de ver Deus e as pessoas e as famílias. Então, esse questionar, esse homem moderno, me fascinou, esse olhar. Então, por isso, Spinoza. A outra pergunta sobre as dores e alegrias de escrever, eu acho que foi um processo muito gostoso. Eu não posso dizer que foi doloroso, foi gostoso, porque cada vez que eu puxava um ponto eu descobria mais coisas, e quando eu ouvia uma música me trazia uma emoção. Agora, teve estrutura, isso que para mim foi muito importante. Eu criei uma estrutura da história, então com capítulos, com pontos, eu sabia mais ou menos onde eu queria chegar, pelo menos uma ideia geral. Depois mudou, né? Porque os personagens mandam na gente mais do que a gente imagina, mas eles, realmente, aquilo que eu lia, realmente eles pedem alguma coisa diferente, você muda. Então, mas foi bom, o processo em geral foi muito bom. Eu acho que publicar no Brasil que é o mais difícil. Sim, porque a ideia é, desde o início, fazer uma saga. Então, assim como eu queria contar a história da minha família, eu tinha que começar onde começou. Podia ter começado lá em Israel para depois passar para a Península Ibérica, mas eu achei que ia ficar um pouco longo demais, muito ambicioso para a minha capacidade. Mas aí o que eu fiz? Primeiro ali Amsterdã, depois vai ser o Brasil holandês, que tem coisas maravilhosas, tem também quadros e imagens fantásticas, porque o Maurício de Nassau trouxe com ele pintores magníficos que retrataram engenhos, retrataram frutas, pessoas da época. Então tem bastante fonte de pesquisa, não só literária, mas fonte de pesquisa de texto, mas imagens também. E um terceiro seria, porque na verdade eles se dividem depois, os judeus que saíram, os holandeses vieram para o Brasil, certo? Recife. E aí muitos voltaram para Amsterdã e outros ficaram nessas cidades, nesses lugares. E um barco que estava voltando para Amsterdã, acabou indo parar, ou estava indo na verdade para a América Central, foi parar em Nova York. E a primeira sinagoga, assim como a primeira sinagoga das Américas é no Recife, a primeira sinagoga dos Estados Unidos é em Nova Amsterdã, hoje Nova York, que é uma sinagoga desse grupo de judeus que saiu daqui do Brasil. Mas tem lá no seu livro, que eu saboreei muito, e eu acho que vale a pena você contar, que é a relação da Catarina com o Salomão, filho dela, e enquanto ele, menino pequeno, e a questão do Amis, que é a estrela. Se você puder contar um pouquinho rapidinho, acho que vai surgir aí dentro de todos eles uma vontade muito grande de penetrar nesse momento do livro. Obrigada, Cris. Como você já falou, existe sempre um estímulo na família judaica. Eu fiz um curso no Centro de Cultura Judaica, um curso de cultura judaica, eu frequentei sinagogas, eu mergulhei no universo judaico, não foi assim uma coisa só teórica de livros, não. Eu
participei de cerimônias, o Pessa, teve um Pessa, que é uma cerimônia de Páscoa. Pessa é Páscoa, né? Jesus, quando vai para Jerusalém e tem aquela ceia, a última ceia, é essa ceia de Pessa, a ceia de Páscoa, né? Que, aliás, o Ayrton meu marido foi a Lisboa, e crente que ele ia numa ceia de Pessa, né? Se preparou para comer muito bem, e para a decepção dele, a ceia de Pessa é uma ceia simbólica. As pessoas comem isso num grupo. Essa questão do anis, como você falou, a culinária é parte da vida, né? Comida é parte da vida. A gente tem isso muito próximo da gente. Então, o anis é uma das especiarias que são usadas para fazer o chocolate na receita da família da Catarina.